Pastora Kari Janaína, verdade, é Karen Janaína, a pastora que vocês ouviram ela falando, o Carlos Ferrari também falou a Eni, que é a professora de Braille, mas eu queria falar um pouquinho da pastora Kari. Eu estava ali afora falando com ela agora, e uma coisa que ela me falou é interessante, ela me falando dos cegos, tem vários irmãos cegos aqui também, e irmãs, ela estava dizendo o seguinte, que ela fez uma pesquisa com os amigos cegos dela, e ela me contou que várias pessoas cegas se tornaram espíritas, que há um grande número de cegos que se tornaram espíritas, tá? E a pastora Kari começou, porque ela tem vários amigos cegos que são amigos dela, como a gente tem amigos cegos, também tem amigos cegos, certo? E ela tem várias amigas e amigos cegos que ficaram espíritas, e ela começou a perguntar por quê? Por que você agora era cristão, você era católico, você isso agora virou espírita? E sabe o que a Kari está ouvindo? Que a maioria deles se tornou espírita, porque o espiritismo, quando eles vão no centro espírita, né, eles não julgam eles porque eles são cegos, eles não querem curar eles, sabe? Vocês viram o que ela estava falando? Eu estava na parada de ônibus, vem lá, o cara bota a mão na minha cabeça, eu vou te curar, vou te mandar um demônio de ti, não sei o quê, sabe? Isso choca eles. Então, a maioria dos cegos, amigos da Karen, disseram para ela que elas viraram espíritas, porque quando eles vão no centro espírita, eles veem eles como uma pessoa, eles não veem como uma pessoa cega, né? É uma pessoa que também tem uma deficiência visual, mas ela é uma pessoa, eles não querem curar eles, sabe? E é uma coisa que eu não sabia, eu conversei com ela agora no intervalo, tomando água, ela me falou isso, porque ela falou assim, eu estou fazendo uma pesquisa, eu falei, o que você descobriu? Ela descobriu isso, que as pessoas cegas, muitos viraram espíritas porque elas são respeitadas como pessoas que são cegas, e não há uma preocupação de curar elas, de expulsar demônios, sei lá, esse tipo de coisa. Você tem uma pergunta, irmã? Você frequentou o quê? Um centro espírita? Ah, você era espírita antes de virar evangélica, e qual é a sua contribuição? É verdade que você está falando? Olha só, está ouvindo aqui uma irmã que era espírita, que agora virou uma irmã da igreja cristã, ela participou do centro espírita, ela disse que de fato, os centros espíritas recebem pessoas deficientes de uma forma mais carinhosa e inclusiva, tá? Né? As pessoas deficientes no geral, exatamente, então a Karen me falou ali agora que a gente tem que cuidar com isso, né, porque às vezes a igreja acaba rejeitando essas pessoas e não recebem elas no seu meio. Então, só para vocês terem uma ideia disso, eu tive duas perguntas, gente, rapidamente vou responder para vocês, antes da gente entrar nessa minha parte final aqui, tá? Eu vou ler essas duas perguntas. Uma pergunta é assim, ó, você já teve contatos com pessoas que são cegas e surdas ao mesmo tempo? E você sabe se tem alguma igreja aqui que faz um trabalho com pessoas cegas e surdas? Eu tenho uma amiga muito querida, a Chica, ela é cega e ela é surda, tá? Então o trabalho com cego e surdo é um trabalho muito mais, vamos dizer assim, requer muito mais de um trabalho com a pessoa cega e surda. Geralmente a pessoa não nasceu cega e surda. Vocês conhecem a história da Helen Keller? Vocês já ouviram falar dessa história da Helen Keller? Ela era uma menina normal, ela ficou cega, depois ela ficou surda, né? E ela teve várias dificuldades para poder se comunicar, e a Annie Sullivan era a professora dela, e ela começou a ensinar ela a ler em braille e também aprender língua de sinais, porque ela tem que saber os dois. Eu não sei se existe aqui em São Paulo, ou em alguma parte do Brasil, talvez ministérios que trabalham diretamente com cegos e surdos, porque é um ministério que exige muito mais. Por quê? Vou explicar. Eu tinha essa amiga minha, Chica, ela morava em Belo Horizonte, ela morava numa casa que ela era cuidada, etc. Ela escrevia para mim, eu escrevia para ela. Naquela época não tinha telefone celular, eu escrevia a carta para ela escrevia a carta para mim. Eu acho que tinha alguém que ela ditava a carta, a pessoa escrevia para mim, porque ela escrevia para mim, eu escrevia para ela assim, normal, e aí alguém lia para ela em sinais e tal. E eu acho que ela já faleceu, porque depois eu mudei para os Estados Unidos, eu perdi contato com a Chica.
Eu conheço alguns surdos e cegos nos Estados Unidos. O trabalho com eles é um trabalho um pouco mais, assim, direto, relacionado, porque vocês têm que imaginar assim, uma pessoa que é cega e é surda, ela precisa de um intérprete do lado dela. Vocês estão entendendo? Tocando nela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou puxar aqui essa cadeira. Estou aqui puxando uma cadeira para frente, meus irmãos cegos aí que não... Essa cadeira não vai andar. Tudo bem, vou ficar assim mesmo de pé, não adianta, não vai dar certo. Olha só, se eu sou cego e surdo, eu vou estar sentado na igreja. Do meu lado vai ter um intérprete que sabe a língua de sinais, não é cego e não é surdo. Estão entendendo? Aqui, ó, tem uma tradutora para surdos, ela está traduzindo de pé aqui, ó, para um surdo que estiver sentado aqui. Agora, um surdo que é cego não vai ver ela lá, ó. Está vendo? Por quê? Porque ele é cego. Então, o tradutor vai estar sentado do lado do surdo cego. E eu já traduzi para surdo cego, porque a Chica, quando nós estávamos juntos, nós conversávamos, eu e ela. O surdo cego, ele aprende braille, ele aprende a ler braille, como qualquer cego. Mas, além disso, ele aprende ainda a língua de sinais. Vocês estão entendendo? Porque o braille não é uma língua, o braille é um alfabeto que ajuda você a usar uma língua. Tu viu que o cego pode aprender a ler inglês usando o braille, né? Ele não vai, o braille não é uma língua, o braille é um alfabeto que viabiliza aprender uma língua, ou ler uma leitura em português e tal. Então, do lado do cego, vai sentar um tradutor. A pessoa que é cega e surda, ela tem um toque muito sensível. Se o cego, que é só cego, também tem um senso muito bom na ponta dos dedos e na mão, o surdo e cego tem a mesma coisa. Ele é bem sensível no tátil. Então, quando ele senta do lado do surdo e cego, a mão do cego surdo fica na mão do intérprete. Está vendo? Fica assim, ó. E aí, eu estou sentado aqui olhando para o intérprete lá, está vendo? Ó? Tem um intérprete aqui na minha frente para surdo. Quando ela está traduzindo, eu faço os sinais que ela está fazendo do lado para o cego. E a mão do cego surdo vai junto com a minha mão. Vocês estão entendendo? A mão dela vai junto comigo, ó. Se eu falo Jesus, assim, esse é o sinal de Jesus, a mão do surdo e cego, e quando eu fizer isso, ela já sabe que eu estou falando de Jesus, ó. Jesus nos ama, aí a mão dela, e a mão é tão sensível, não atrapalha você sinalizar. E ela vem aqui, aí, por exemplo, ela vai escrever um nome. Eu falei o nome Maria, vamos dar um exemplo. Então ela vai falar, ó, Maria, tá vendo? Ó, Maria. Então o surdo e o cego que está do meu lado, eu boto a minha mão aqui, ó. Quando eu boto minha mão na mão dele, ele sabe que eu vou soletrar, porque eu faço assim, ó. Ó, eu boto a mão e bato os dedos, ó. Ela sabe que eu quero soletrar uma coisa para ela. Ele para. Aí eu falo, ó, ela está falando do nome Maria, ó. Maria. Eu soletro na palma da mão dela, tá vendo? E ela vai ler o nome. Se ela quer falar alguma coisa, ela bate na minha mão, ó. Ela dá um tapinha na minha mão, eu tenho que parar, porque ela tem uma pergunta. Aí ela pergunta para mim, em sinais, para o palestrante, e aí eu, que sou o tradutor dessa surda e cega, eu vocalizo a pergunta dela. E aí o palestrante responde, eu escuto, e traduzo para o cego surdo, de novo o que o cara falou. Se você vai no Congresso Mundial de Surdos, eu já tive em vários congressos mundiais na Itália, na Finlândia, tem mais de 200 tradutores para surdos em todo que é lugar. Você vai no Congresso Mundial de Surdos, tem tradutor em tudo que é lugar, até no telhado, está em tudo que é lugar. Na frente de cada tradutor tem um país, Japão, Brasil, imagina a China, tudo. E aí também tem os tradutores para surdos e para cegos nesses congressos. Então aí eles têm que ter um tradutor individualizado para cada um deles. Por isso eu estou dizendo, é um trabalho muito, muito mais requisitado. Aqui, ó, se eu tenho só um surdo, só tenho uma tradutora. Os surdos estão vendo ela lá. O cego está sentado aqui, está ouvindo eu falar. Agora, se é cego e surdo, aí a coisa complica mais. Entende? Então, é uma coisa muito interessante. Mas funciona naturalmente. Numa igreja que eu era membro nos Estados Unidos, tinha uma moça que era surda e cega. E ela tinha um cachorro que guiava ela. Tá? Aqui não se usa muito cachorro guia para cego, eu acho. Um cachorro que guia cego custa uns $20 mil, mais ou menos. Treinar um cachorro para guiar um cego
surdo ou só cego é em torno de $20 mil a $25 mil. O governo americano dá um cachorro para um cego, ou um surdo e cego, se ele precisar. Aqui, como no Brasil, isso não sei, os cegos que estão aqui podem me corrigir, se tem esse acesso fácil, os cegos aqui geralmente só usam a bengala, né, para caminhar, ou alguém que caminha com eles. Mas nos Estados Unidos, o governo favorece isso. Então o cachorro é treinado, e o cachorro, eu até vi um filme esses dias sobre isso, né? Eles pegam 5, 6 cachorros de uma ninhada e começam a treinar o cachorro. Dos 5 vai sair 2 cachorros que vai poder ser guia. Porque o cachorro, assim como o ser humano, ele tem a natureza dele. São tudo irmãozinho da mesma ninhada, e 3 cachorros se distraem com qualquer coisa. Eles ficam adultos e continuam se distraindo. Um cachorro que guia não pode distrair. Por exemplo, você vê um cachorro caminhando na rua, aí tem uma butuca de cigarro, tem cachorro que vai lá cheirar. Um cachorro não pode fazer isso com o cego, porque ele vai distrair o cego. Vocês estão entendendo? O cachorro, ele não pode se distrair, ele sabe que ele vai lá levar o cego para a casa dele. Ele não vai parar em lugar nenhum, ele só vai parar quando ele tem que avisar o cego. Aqui tem um degrau, ele para na porta do degrau. E o cego sabe que se ele parou tem um problema. O cachorro tem uma abraçadeira em cima das costas dele, porque senão ele vai ficar assim, né? Apesar que os cachorros são altos, eles ficam de pé normal, como eu. O cachorro para, ele sabe que tem um problema, o cachorro para. Aí ele fala com o cachorro. Aí o cachorro, ele vai falar assim, pode ir. Aí o cachorro, quando parou, o cachorro está dizendo que tem um degrau. Aí o cachorro começa o movimento do corpo do cachorro, está dizendo que vai ter um degrau, e o cego lê isso. Qualquer cego aqui lê isso também. Se um cego está segurando o meu ombro, às vezes eu falo, tem um degrau, tem uma escada, mas eu não preciso falar, se eu não quiser. A gente fala por respeito, porque o cego sabe, quando eu movimentar meu braço para cima e para baixo, ele sabe que eu estou subindo e descendo uma escada. Não é verdade, irmãos? Cegos, eles sabem disso, porque eles aprenderam a viver isso. O cachorro é a mesma coisa, o cachorro passa esse sinal para o cego, e ele para. Ele dizia, por exemplo, tem um buraco, e o cachorro começa a empurrar ele para lá, o cachorro empurra ele para lá, ele está dizendo para não ir reto. E ele vai junto com o cachorro, ele tem que confiar. É uma questão de comunicação. O cachorro e o cego são uma vida. Então, por exemplo, essa menina cega e surda vinha na minha igreja, ela vinha com o cachorro, entrava na igreja, ia no banheiro, o cachorro sabia onde era o banheiro, tudo. Aí ela sentava na igreja, o cachorro entrava embaixo do banco da igreja. Deitava lá, ficava bem quietinho lá, embaixo do banco. E ela participava do culto, aí sentava do lado dela, uma pessoa traduzindo. Eu não falei para vocês. Um tradutor para surdo e cego pode ser somente surdo também. Você está entendendo? Quer dizer, um surdo pode traduzir por surdo e cego. Ele não precisa ouvir. Por quê? Porque ele está vendo ela lá. Você está vendo? Eu estou ouvindo ela falar, entre aspas, que eu sou surdo, certo? Ela está traduzindo para mim, ela está falando a minha língua. Eu só repito os sinais dela para o surdo e cego que está do meu lado. Eu não preciso ser ouvinte para traduzir para um surdo e cego. Só tem que ser surdo, porque eu sei a língua dos sinais. Vocês estão entendendo? É um negócio bem complexo, mas é muito interessante, porque aí é o que acontece. O culto é longo. Um tradutor não pode traduzir mais do que 30 minutos. Essa é a lei. Sempre vem um surdo, um tradutor entra e troca o lugar. Na igreja era a mesma coisa. Então essa menina estava sentada lá, o cachorro embaixo dela lá, aí vinha, alguém começava a traduzir o culto. Daqui um pouco ela parava. Aí ela saía, sentava um outro surdo e falava aqui é a Maria, porque tu tem que falar para ele quem é que está traduzindo para ela, ou para ele. Vocês estão entendendo? O cara não vê, o cara não ouve, você tem que falar aqui é o Paulo, estou te traduzindo. Paulo, tudo bem. Aí tu continua traduzindo mais meia hora do culto, daqui a pouco troca de novo o tradutor. Tudo isso no culto. Então olha só a dinâmica de inclusão. Uma igreja para surdo, tem surdo traduzindo para surdo e cego. Está vendo o negócio? É uma loucura esse negócio, a igreja funcionar assim. Então para nós, aqui eu não sei no Brasil se tem ministérios para isso, né? Mas é possível, é um ministério fantástico. Mas vocês estão entendendo a dinâmica do ministério? Tem que ter muita gente envolvida para fazer esse trabalho. Tem que ter um tradutor para surdo, tem que ter um tradutor do lado do cego surdo, e é possível fazer, e eles participam da igreja, leem a Bíblia, porque eles sabem ler braille. Eles falam com a gente. Quando o surdo quer falar comigo e é cego, ele para e começa a falar comigo sinais, Ele não precisa me ver, mas ele sabe os sinais, eu estou vendo os sinais dele, eu estou falando com ele. Eu paro ele, e faço uma pergunta para ele. Tenho uma pergunta para ti, faço para ele em sinais, ele responde para mim.
A gente conversa o tempo todo assim. Cego intérprete, não. Aí não. Cego intérprete para surdo... Como assim? Ah, não. Um cego... Aí é meio complicado, porque o cego, temos irmãs cegas aqui, irmãos. O cego para traduzir para surdo vai ser difícil, por quê? Porque mesmo que ele escute o que está sendo falado, vai ser difícil, porque a expressão do corpo, a expressão facial, o cego, ele consegue se expressar, mas vai ser difícil traduzir. Ah, agora como ele aprendeu a língua, do mesmo jeito que as irmãos cegos aqui aprenderam o braille, vão para a escola, ou você vai ter um momento que um professor ou uma professora vai ensinar para eles. Por exemplo, assim como você ensina libras para uma pessoa surda só, tá? Esse sinal aqui é o quê? Esse sinal aqui é de água. Então eu faço aqui água. Se a pessoa é cega e surda, no braille eu vou escrever água, certo? E aí eu pego a mão do cego, eu falo, você leu água? Aí ele bota a mão na minha mão e ele vê o formato da minha mão. Ó, é um L, isso aqui é a letra L. Não é do Lula não, isso aqui é um L. É um L normal. Se eu colocar o L aqui, ó, se eu colocar o L embaixo do meu queixo, estou descrevendo para os irmãos cegos, e fizer assim, ó, isso aqui é água. E aí eu falo para o cego surdo, ó, se eu venho minha mão aqui e ele bota aqui, eu fiz isso, ele sabe que eu falei água. É ensinar como uma criança a ler e escrever. Cada palavra você vai ensinar. Isso leva um tempo, meu amigo. É um jogo, como o surdo fala, isso aqui é um sinal de paciência. Ó. É um jogo de paciência, meu irmão. Quer dizer, estou dizendo, o trabalho com eles é bonito, mas requer muito. Muito. Agora, aí que está, se a igreja quer servir pessoas assim, ela tem que investir nisso. Agora, alguns surdos podem ajudar, porque eles podem ver os sinais e traduzir, mas o surdo que é surdo e cego, vai ter que passar por um processo longo de treinamento, vai ter que aprender braille como qualquer cego, e vai ter que aprender língua de sinais como qualquer surdo, e juntar os dois, aí que é o negócio, né? Irmã, tem uma pergunta lá de novo, por favor. A língua de sinais? A língua de sinais, sim. Eu já falei, a Mackenzie aqui, por exemplo, oferece curso de sinais. Várias universidades oferecem, né? Vários clubes de surdos oferecem, escolas para surdos. Quando nós tínhamos a nossa escola em Porto Alegre, a gente dava aula de sinais na escola para os pais, para os vizinhos, tudo de graça. O pessoal vinha lá aprender sinais. O clube de surdos, muitas vezes, oferecem cursos de sinais para pessoas que querem aprender sinais. Às vezes eles cobram uma pequena taxa, porque eles fazem cópia de material, ou às vezes eles cobram uma pequena taxa também para manter o clube dos surdos, é uma forma deles ter uma forma de dinheiro para manter a necessidade deles. Então, a linguagem de sinais, quando eu aprendi, era muito limitado. Hoje tem livros, tem vídeos, você vai no Google, você vê, tem muita coisa. Uma coisa que é importante, gente, estão falando uma coisa que eu vou falar amanhã, mas agora estou entrando aqui, tudo bem. Existe regionalismo na língua de sinais também, tá? Então, a linguagem de sinais do São Paulo, ela é um pouco diferenciada do Rio Grande do Sul. Se você viaja, por exemplo, para o Mato Grosso, para Belém, os surdos, a gente se entende um com o outro. A Libras, a língua brasileira de sinais, é brasileira, mas ela vai ter regionalismos. Isso também tem na língua oral. Eu sei que essa pessoa é paulista, eu sei que essa pessoa é gaúcha, por quê? Do sotaque dele. Também tem sotaque na língua de sinais, no sentido assim, ó, cada pessoa surda daquela região usa alguns tipos de sinais que o surdo do sul não vai entender. Então, quando você vai no Congresso Nacional, os intérpretes se juntam e a gente combina que tipo de sinais a gente vai traduzir. Entendeu? Por exemplo, tem gente que faz pessoa assim, tem gente que faz pessoa assim, ó. Esse sinal aqui, 2 P's do lado do corpo, tá vendo o corpo? Ó? Isso aqui também é pessoa. Só que essa pessoa é uma cópia dos Estados Unidos, porque esse é o sinal que eles fazem nos Estados Unidos, pessoa. Nós, no Sul, fomos muito influenciados pelos Estados Unidos, porque a nossa escola, todos nós somos treinados nos Estados Unidos, então a gente ajudou a formar a língua de sinais do Sul, com uma influência um pouco mais americana.
Depois as coisas foram mudando. Mas muitas pessoas aqui fazem pessoa assim, ó. Tá vendo? Ou fazem com P, tá vendo? Um P. Tem gente que faz só com o dedo do meio, assim, ó. Isso aqui também é pessoa, dependendo do lugar que você vai. Tem gente que aí coloca um pouquinho de português e bota um P, ó, porque P de pessoa, passa aqui a pessoa, tá vendo? Mas os surdos, de certa forma, a gente fala um com o outro, né? A gente conversa. Outra coisa, a língua de sinais não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais também. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Muito bem, gente, aqui tem uma outra pergunta. Me chamo Vanessa, sou deficiente visual, recebi um convite para ir num ministério, em uma igreja, para falar sobre um tema preconceito. Como abordar esse tema com base na Bíblia? Bom, eu acho que agora eu já passei um monte de informação para você sobre isso, querida, né? Vanessa, se você olhar a apostila que eu dei aí, tem vários textos bíblicos ali, mas só o fato de você pensar nos textos bíblicos em que fala que Deus amou o mundo, que Jesus veio para salvar a todos, e o texto de Tiago, que eu dei logo no começo, que não há discriminação, acepção de pessoas, você tem muito material ali para falar sobre isso, né? Mas se você quiser falar mais comigo depois, eu falo mais com vocês sobre isso, tá bom? Gente, vamos tocar aqui, porque eu quero deixar vocês ir embora. Vocês falam assim, esse cara não para de falar, eu quero ir embora. Então tá, gente, eu estava falando sobre isso, lembra? Você quer ajudar uma pessoa, você para, pergunta. Quando você pergunta, você escuta. E aí vem o terceiro aspecto, que é esse aqui, ó. Escute o que a pessoa está dizendo e escute de fato. Esse é o fato, né? E se você tem dúvida, começa o processo todo de novo. Tá? Porque você avaliou o processo, começa de novo, pergunta, ajude, né? E assim vai. Então, essa é uma forma de lidar com qualquer tipo de pessoa deficiente na igreja, tá? Pare, pergunte, escute, avalie. Pare, pergunte, escute, avalie. Esse é o processo, é o ciclo. Nunca faça nada sem perguntar primeiro, né? E depois escute e avalie. Não sei se vocês conhecem essa mulher, Joni Eareckson Tada. Ela é Tada por quê? Porque ela é casada com um japonês. Essa mulher é muito bonita, ela está com 71 anos agora, essa foto é um pouco mais antiga. Alguém conhece a história dela, da Joni? Não. A Joni, ela tinha 17 anos, ela era uma atleta, nadava e tal. Ela estava nadando num lago no norte dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos. Ela pulou num tipo assim, numa baía, né? Quando ela pulou, ela quebrou a quarta e a quinta vértebra dela. E ela ficou tetraplégica. Tem gente que fala a palavra quadriplégico, tetraplégico, é do pescoço para baixo, você não mexe mais nada. Eventualmente, alguns dedinhos têm uma... Isso aconteceu com ela quando ela tinha 17 anos. E a Joni é cristã, ela tem um ministério Joni Eareckson. Depois ela casou com esse homem Tada, que é um japonês, e eles estão casados já faz um bom tempo. Vocês estão vendo que ela está com lápis na boca, né? Ela é pintora, ela pinta. Depois vocês vão ver um quadro aí delas aí que ela pinta quadros bíblicos, histórias. Geralmente ela faz cartões. Sabe quando você compra um cartão para mandar para alguém pelo Natal, pelo aniversário e tal? Ela faz cartões e ela desenha um modelo, depois é impresso, várias cópias, né? Mas o original ela fez com a boca, com lápis na boca ela desenha. E a Joni tem um ministério para deficientes nos Estados Unidos. Ela dá palestra, escreve livros, ela tem vários livros. E aí está uma citação da Joni. Ela é muito cristã, como eu falei, tem um ministério. Ela fala assim, ó, a minha fraqueza, ou seja, a minha tetraplegia, é o meu maior triunfo. Então, imagina ela falar isso, gente. É o meu maior triunfo ser tetraplégica. Por quê? Me obriga a ir para os braços de Cristo todas as manhãs quando eu me levanto. Estão ouvindo isso? Ó? Ela não está dizendo assim, ó, Jesus vai me curar. Está vendo aquele negócio que a nossa pastora está dizendo? Ela não pensa isso. Ela assumiu que ela teve um acidente e ela está tetraplégica. Então ela fala assim, é o meu maior triunfo, cada dia de manhã eu levanto e eu vou para os braços de Jesus. Se você, está falando para nós, ó, realmente acredita no valor da vida, você se preocupa com todos os membros mais fracos e vulneráveis da sociedade. Está vendo? Ela não está falando nem para a igreja, está falando para a sociedade em geral. Então, se você acredita, né, se preocupa com os membros mais fracos vulneráveis, todos os deficientes, imagina todos,
né? Então você é aquela pessoa que vai estar envolvida com elas. A Joni é uma mulher excepcional, né? Gente, vamos falar da Jesus e as pessoas com deficiência visual. O ministério de Jesus com os cegos é muito diversificado. Se você pensar assim, paraplegia, ou paraplégicos, né, cegos e surdos, o ministério com cegos é o que aparece mais na Bíblia. Jesus tem vários encontros com cegos, com 2, com 1, tem mais histórias nos evangelhos de Jesus com cegos do que com surdos ou com pessoas paraplégicas. É interessante isso. Vamos falar um pouquinho sobre a deficiência visual. Vamos pensar sobre isso. Nós temos vários irmãos cegos aqui, nós ouvimos um debate, né, de pessoas cegas. O que passa para a cabeça de vocês quando vocês veem uma pessoa cega? O que passa na cabeça de vocês? Tem vários irmãos cegos aqui, irmãs, alguns já foram embora. O que você pensa quando você vê uma pessoa cega caminhando na rua? Precisa de ajuda? Está vendo? Está vendo? Olha só, exatamente, essa é a nossa ideia, precisa de ajuda. Está na rua lá, né? Será que esse cara está perdido, né? Será que vai saber o caminho de casa, né? E aí, te lembra aquele negócio que eu falei? Pare, pergunte, escute e avalie. Não vai lá dizer assim, vem cá, eu vou atravessar com você a rua, né? Esse meu amigo que é cego, que é pastor, ele me contou que um dia ele estava esperando para atravessar a rua, cego, o David, com a bengala dele. Aí um cara estava do lado dele e quis atravessar a rua com ele, sem ele pedir ajuda nenhuma. E o cara foi atravessando ele, e ele falou assim, para, porque tem um carro vindo. Ele ouviu um carro vindo. Se ele tivesse ido, tinha morrido os dois, o cego e o cara que tentou ajudar ele, sem perguntar para ele se ele queria ajuda. Esse negócio da gente pensar assim, coitado do cego, ele vai... Não, eles não são coitadinhos, não. O cego tem a vida deles, eles são independentes. Não toca no cara sem falar com ele. Já falei para vocês, não toca no cego sem falar com ele, porque ele não sabe, especialmente no Brasil, que o pessoal ataca as pessoas para roubar qualquer coisa. Se o cego está ali parado na rua, alguém bota a mão nele, ele vai dar um soco em você, de repente, vai dar uma bengalada na sua cabeça. Tomara que dê mesmo, porque não é para tocar nele não, rapaz, ele é uma pessoa. Você imagina se eu estou na rua, olha só, eu estou na rua, eu não sou cego, não sou nada. Se um cara me toca, eu dou uma paulada no cara, sério, porque eu não sei se o cara não quer me roubar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, imagina um cego que não vê. Lógico que ele vai começar a gritar e se assustar. Então você não faz isso. Mas essa é a impressão que a gente tem, está vendo? Ó, fala. Em Cotia? E nem para os... Exato, nem para o cego. Exato. Existe muita, assim, descuidado com a cidade, etc. Então, por isso que eu digo assim, ó, eu quando eu vejo um cego, eu sempre fui fascinado por outras pessoas do jeito que elas são. Eu falei para vocês, por que eu trabalho com pessoas deficientes? Eu gosto de línguas, tá? Então, quando eu vi que os surdos tinham uma língua própria, eu falei assim, cara, eu quero aprender a língua deles. Eu quero falar com surdos, achava aquilo fascinante falar com eles. Você imagina sentar e conversar com um surdo, cara? Coisa mais fascinante que tem. Eu sempre fui fascinado por pessoas que são diferentes. Então, assim, ó, eu tenho vários amigos cegos, é legal conversar com eles. Eles têm uma percepção do mundo diferente da gente. Mas você, como é que vai saber disso? Conversando com ele, né? Se você não falar com ele, não vai saber. Entendeu? Então, quando eu vejo um cego, eu fico, assim, curioso para saber quem é essa pessoa. Quero conversar com ela, tá? Mas não porque eu quero saber quem ela é, como ela é, o que ela faz, e você vai aprender, com alguns falaram que são professores, são isso, são aquilo, uma pastora. Eles têm uma vida independente, são casados, têm filhos, eles fazem amor, entendeu? Eles comem, eles dormem, são pessoas, entendeu? A mesma, podia entrar nisso sobre outras coisas, mas a vida deles é uma vida normal, eles são cegos, só isso. É uma deficiência que eles têm, mas é uma partinha da vida deles, entendeu? Agora, a pergunta que eu faço, se você ficasse cego, como mudaria a sua vida? Aí é uma conversa séria. Porque para alguém que nunca foi cego, de repente você fica cego, como o meu amigo que era massagista, aos 32 anos ficou cego, você tem que começar a construir toda a sua vida, né? Não é alguém que nasceu cego, de repente, ou pequeno, e ele
o corpo dele, uma pessoa que nasceu logo e ficou cega, ela desenvolveu toda a audição de uma pessoa cega, toda a sensibilidade é muito maior do que um que ficou cego aos 40 anos, porque ele ainda pensa como um vidente. Vocês entendem a expressão vidente? Que ele vê, ele está cego, mas ele está tentando se reconectar com o mundo através dos olhos, mas ele não tem mais os olhos, porque ele não vê, então ele fica inseguro, ele não sabe o que fazer. Quando nós ficamos cegos mais velhos, com outro acidente, a vida é diferente. Qualquer pessoa que fica deficiente depois, mais tarde na vida, vai ter mais dificuldades que alguém que já nasceu com aquela deficiência, tá? Em qualquer deficiência. Se eu nasci surdo é uma coisa, agora se eu fiquei surdo aos 40 anos é outra coisa, porque um surdo que ficou surdo aos 40 anos, ele não se considera surdo, porque ele é ouvinte, ele fala super bem, está vendo? Porque ele ouviu até os 40, vocês estão entendendo o que quer dizer? Mas ele vai sentir um peixe fora d'água, quando ele for num clube de surdos, por quê? Porque ele não fala a linguagem dos sinais, porque ele era oralizado, ele nunca aprendeu sinais, ele vai ter que aprender sinais como um surdinho pequenininho lá, aprendendo o alfabeto. Vocês estão entendendo a diferença? Cada situação é diferente de acordo com aquilo que aconteceu na sua vida. O relatório internacional, gente, para a prevenção de cegueira em 2021, informa que 43 milhões de pessoas são cegas no mundo, e 295 milhões de pessoas com deficiência visual moderada ou severa. Isso é estatística do mundo, tá? Que eu peguei da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira. Agora, os nossos dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, em 2010, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Desse total, 6,5 milhões apresentam uma deficiência mais severa, sendo que 506 mil têm perda total da visão, ou seja, não vê nada, nem uma luzinha, nada, tá? 6 milhões é uma grande dificuldade para enxergar, gente que tem dificuldade para enxergar. Então, as pessoas com deficiência visual, elas estão em vários níveis, né? E obviamente, pessoas que têm uma deficiência mais profunda, que não vê nada, tem cego que vê um pouquinho de luz, então ele consegue ter uma noção, tem cegos que são totalmente cegos, que não vê absolutamente nenhuma luz. Então, o desafio para eles é um pouquinho mais diferente. Aqui está meu amigo David Andrews. Ele nasceu vidente, e aos 10 anos ele teve uma doença, me esqueci agora o nome da doença, e ele ficou cego. Ele contou a história na minha aula, e ele disse para a mãe, por que eu fiquei cego? E ele falou assim, ele falou para a mãe dele, mãe, será que Deus está bravo comigo? Ele tinha uns 12 anos, 13, e a mãe falou, filho, não, eu acho que não, Deus não ficou bravo com você. E ele falou assim, mãe, o que eu vou fazer? E ela falou assim, eu não sei, eu não tenho a resposta, mas nós vamos fazer isso juntos. Está vendo? O que eu vou fazer, mãe? Eu não sei, mas nós vamos discutir isso juntos. Quer dizer, ela falou assim, você é meu filho, eu sou sua mãe, nós vamos fazer isso juntos. Vamos juntos, você vai ser um menino normal. Normal no sentido de crescer e viver. Ele tem mais irmãos, ele cresceu, foi para a escola, tem 2 mestrados, né, fez faculdade, ele é pastor, tem um ministério, Not Alone Blind Ministry, está vendo? Não estou sozinho, Not Alone é que significa que você não está sozinho. Um ministério para cegos. Por quê? Porque cegos, eles vivem muito uma vida solitária. E agora os irmãos cegos que estão aqui podem confirmar ou desconfirmar isso de mim, tá? Porque vocês ouviram a nossa irmã hoje no debate aqui, na mesa redonda, ela falando que ela foi rejeitada pelo pai dela. Está vendo? Não aceitou ela logo assim, né? Minha filha ficou cega e tal, é cega e tal. Isso acontece muito. A rejeição, gente, não precisa ter nenhuma palavra. É só a tua atitude do teu corpo. Vocês já viram aquelas pessoas que olham para ti assim com cara de nojo? Já viu isso? Você já entrou em algum lugar, os caras olham para você assim, o que você está fazendo aqui? Tem, né? Você não precisa falar uma palavra, nada. Só a atitude sua, a expressão corporal, o cego percebe isso no tom da voz, como você fala uma coisa. Você fala para o cego assim, estou te ouvindo, eu estou rejeitando do jeito que fala assim, está entendendo? Só o meu tom da voz vai dizer para um cego se eu estou ouvindo e querendo falar com ele ou ela ou não. Para o surdo é a mesma coisa. Se a minha atitude para o surdo é uma atitude do meu corpo, porque o surdo lê a linguagem corporal, ele vai saber que você não quer nada com ele, tá? Então, a nossa irmã, ela disse que o pai dela rejeitou ela,
Não foi o caso do David. A mãe dele e o pai falaram assim, não, vamos te ajudar, filho. E ele hoje é pastor. Olha bem o que ele escreveu, gente, ó. Isso aqui é uma citação dele. Ele fala assim, ó, quase, ele não está dizendo que todo, mas quase todo cego já ouviu algo assim. Bem, se você tivesse fé suficiente, Deus o curaria. Ele é cego, ele está falando isso. Aí ele diz assim, isso é devastador. Está vendo? Você fala isso para um cego, isso é devastador. Estamos lidando com pessoas, olha só o que ele vai dizer, que em geral estão indignadas com Deus e isoladas. Porque não pense vocês que uma pessoa que não era cego, ficou cego, ele vai ficar feliz com Deus, porque ele vai botar a culpa em alguém, ele vai achar que Deus está sendo injusto com ele, tem um monte de coisa que passa no seu emocional. Isso acontece com qualquer nível de coisa. Eu sou pastor há muitos anos, por exemplo, quando eu visitar uma moça de 35 anos que está com câncer terminal, e o médico fala assim, você vai durar 3 meses e você vai morrer. Como é que você acha que essa menina está quando eu vou só no hospital visitar ela como pastor? Primeiro ela vai estar com uma raiva de mim danada, sabe por quê? Porque eu represento Deus para ela, você está vendo? Eu sou o pastor. Primeira coisa, ela vai chutar a minha canela. Ela está com uma raiva terrível, né? Eu tenho 32 anos, pastor, e agora eu tenho 3 meses de vida e vou morrer. Que Deus é esse aqui? Eu fui batizado na igreja, vivi na igreja, e tarará. Está vendo o choque? Isso aqui, gente, acontece com qualquer ser humano. Essa é a nossa natureza. Eu vou falar amanhã sobre os estágios disso, tá? Então a pessoa fica indignada. Ele ficou cego aos 12, 13 anos por ali, logicamente que ele ficou indignado. Imagina um guri que gosta de correr, pular na rua, agora, pum, vou correr, vou bater a cara na parede. Quer dizer, o guri ficou sentadinho, quietinho, não podia fazer nada. Uma pena que vocês, né, não conhecem ele para ver a história dele. Então ele falou assim, essas pessoas estão indignadas com Deus e elas estão isoladas. Estamos lidando com pessoas não cristãs, tá? Então nós temos que dar um ensinamento bíblico mais básico. Não começa a pregar e falar um monte de coisa, fala coisa básica com elas. Alguns são cristãos, alguns cegos são cristãos, ele está dizendo, e são muito ativos na igreja. Mas para a maioria, nós estamos ajudando-as a entender que existe um Deus amoroso, cujo nome é Jesus. Esse é o ministério dele, está vendo? O ministério é, você não está sozinho, ministério para cegos. Ele prega esse amor de Jesus, porque Jesus fala, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Se a gente fala de Mateus, eu vou falar de novo da teologia de Mateus. Mateus é o evangelho do Deus conosco, vocês sabiam disso? E Mateus é muito intencional nisso. Ele do começo, no meio e no fim do livro, ele lembra isso. Logo no comecinho do evangelho de Mateus, ele fala que Jesus tem um nome especial. Qual é o nome de Jesus? Emanuel, que é um nome que aparece no Antigo Testamento em Isaías. O que significa Emanuel? É um nome hebraico. El é Deus, Emã com a gente, Deus conosco. No começo do evangelho de Mateus, Mateus fala assim, Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Aí na metade do evangelho lá, Mateus 18, ele fala o que em Mateus 18? Que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. A gente usa esse texto sempre para falar, estamos na igreja, 2 ou 3, Jesus está lá, beleza, mas é mais do que isso. Mateus está continuando a lembrar o que ele falou no começo do evangelho de Mateus. Jesus continua sendo Emanuel no começo do evangelho, na metade do evangelho, vocês estão vendo? Aí chega no final do Mateus, capítulo 28, Jesus quando fala, vão fazer discípulos de todas as nações, batizando, tarará, e eu vou o quê? Vou estar com vocês até o fim dos tempos. Vocês estão vendo? O evangelho de Mateus é o evangelho do Emanuel, é o evangelho do Deus que está conosco, no começo, no meio e no fim. Esse é o ensino de Mateus. Lucas não faz isso, Marcos não faz isso, João não faz isso, mas Mateus faz. Então, se vocês pensarem nessa ideia de quem é Deus, Deus é um Deus conosco em Jesus, no começo, no meio e no fim, tá? E esse é o ministério que queremos fazer na igreja. A cura de 2 cegos de Jericó. Vamos terminar com essa história aqui, gente, que vocês já estão, um pouco vão cair aí dormindo, eu não quero que isso aconteça um acidente. Eu vou ler Mateus, vamos pegar Mateus 20, vamos abrir a Bíblia, vamos ler essa história, vamos encerrar com essa história de cegos e aí vamos continuar amanhã, mas essa história é bonita.
Mateus, são 2 cegos de Jericó. Quero que vocês prestem atenção nessa história, eu vou ler para vocês, até conseguir abrir meu óculos aqui. Ok, vamos lá. Mateus 20. 20, vem antes do 22. Ok, Mateus 22, 29 a 34, diz assim, saindo de Jericó, eles, Jesus e os discípulos, uma grande multidão seguia Jesus, e eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Os cegos não pararam de gritar, continuaram gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou, o que vocês querem que eu faça por vocês? E eles responderam, Senhor, que se abram os nossos olhos. Aí Jesus fala assim, profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles, imediatamente recuperaram a vista e os seguiram. No Evangelho de Mateus, essa palavra compadecer-se, é outra palavra preferida de Mateus. A gente, quando vai estudar os evangelhos nas línguas originais, tem palavras assim que aparece toda hora naquele evangelista, é a palavra que ele prefere de falar. A palavra compaixão aparece um monte em Mateus. No grego, significa, eu não vou falar o nome para vocês em grego porque não interessa, eu vou dizer para vocês o que significa. Compadecer-se significa ficar com uma dor no estômago, quando vê um negócio assim e tu fica, isso é compadecer-se. Quando Jesus vê eles, Jesus sente uma dor, por quê? Porque esse não é o plano original de Deus para eles. Você lembra que nós falamos da criação em Gênesis, hoje de manhã? Deus fez o mundo perfeito, o pecado veio e destruiu o mundo. Então as pessoas estão gemendo, sofrendo. Então Jesus olha para aqueles 2 cegos e ele fica, isso não devia ser assim. É isso que ele sente, e ele vai agir. Muito bem, vamos prestar atenção aqui. Eu acho que botei umas perguntas para vocês aqui. Nós temos 2 tipos de reações de clamor desses 2 cegos. Uma é da multidão e a outra é de Jesus. Vocês já perceberam isso? Leia o texto. O que a multidão falou para os cegos fazerem? Cala a boca, rapaz, fica quieto aí, rapaz, Jesus está ocupado. E qual foi a outra reação de Jesus? O que vocês querem que eu faça por vocês? Jesus fez o quê? Exatamente o que eu falei que a gente faz com uma pessoa deficiente. O que você quer que eu faça por você? Você quer ajuda? Não. Então não. Está vendo o que eu falei? Jesus sabia exatamente como lidar com pessoas deficientes. Jesus não falou, esse cara é cego, vou curar ele. Não, ele não fez isso não. O que você quer que eu faça? Ele respeitou a individualidade deles. Eles podiam dizer assim, Jesus podia fazer uma oração com a gente? Eles podiam ter falado isso, não podiam? Lógico que podia, não sei, mas imagina, Jesus só tem um copinho de água para nós hoje aqui. Você está entendendo? Lógico que Jesus sabia que eles queriam ver de novo, mas Jesus pergunta em respeito a eles como indivíduos. E eles falam, nós queremos ver Jesus. Agora, esse tipo de pergunta, esses 2 tipos de reação, elas acontecem na igreja ou não? Um monte. Tinha uma mamãe que estava ali com o filho autista, né? Nós falamos sobre isso hoje aqui. Pessoas entram na igreja, fazem barulho, incomoda, fica quieto aí, rapaz, o pastor está pregando aí, né? Eu tenho um amigo meu que é pastor, tem uma filha com paralisia cerebral, ela está sempre numa cadeira, ela baba, mas ela gosta muito de música. Então quando a igreja começa a cantar, ela quer cantar junto, coitada, ela quer cantar, a menina quer cantar, só que ela não canta, né? Ela faz barulho, só que ela faz barulho para nós, para Deus, ela está louvando a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Para mim é barulho, para Deus é música doce no ouvido dele, porque a menina quer cantar para Jesus, só que ela não consegue falar as palavras do hino.
Aí, gente, é começar a cantar na igreja, ela começa a gritar. E ela tenta ir junto com a música, sabe, balança a cabeça e tal. Então você traz uma menina dessa na igreja, está todo mundo cantando bonitinho, daqui a pouco essa guria começa a gritar, cala a boca, menina, leva ela para fora, rapaz, está incomodando o culto aqui. Você está vendo? Essa é a reação da multidão, ó. A multidão fala assim, fica quieto, rapaz, Jesus está trabalhando aqui, fica no canto de vocês. Mas Jesus, ele para, ele não fala nada para a multidão, nem para os discípulos dele, ele simplesmente, a atenção de Jesus agora fica totalmente focada em quem? Nos 2 cegos. Estão vendo a atitude de Jesus? Jesus ignora todo mundo, a multidão inteira, os próprios discípulos dele, é ele e os 2 cegos, e é isso que Jesus faz. Jesus conversa com eles. Nós, como igreja, amanhã não vamos falar mais sobre isso de novo, estou dizendo que amanhã vai ter isso, amanhã vai ter aquilo, então amanhã a gente vai estar bem ocupado. Mas olha só, gente, a igreja tem que fazer essa pergunta: o que vocês querem que a gente faça por vocês? Você está vendo? Nós vimos aqui o nosso painel de 3 irmãos cegos, 2 irmãs e 1 irmão, eles falaram sobre isso. Pergunta para nós. Você quer saber como o cego pensa? Pergunta para ele. Você quer ver como uma pessoa com síndrome de Down pensa? Pergunta para eles, pergunta para os pais deles, pergunta para o surdo o que é ser surdo, pergunta para as pessoas, e aí você vai ouvir deles. O que você quer que a igreja faça por você? Pastor, nós temos um grupo de jovens, a gente queria jogar bola, a sua igreja tem uma quadra de futebol, a gente pode usar a sua quadra para jogar futebol? Pode. Surdo gosta de jogar futebol, cego também joga, já falei para vocês, jogam futebol, 2 em 2 com uma bolinha com guiso, jogam futebol, se diverte. Lá no meu seminário, gente, tem o time de beisebol cego, beisebol, olha, eles começaram a treinar agora lá no nosso campus do seminário, é uma associação de cegos, nós temos um campão lá de futebol e também de beisebol. Aí no outro dia, a técnica de futebol, é uma técnica dos nossos alunos do seminário, ela falou assim, professor, porque ela sabe que eu trabalho com pessoas deficientes, ela falou assim, você sabia que vai ter um grupo de cegos jogando beisebol aqui? Eu falei, não, essa é demais, rapaz, beisebol, não, essa não, eu já vi cego jogar futebol. E ela, eu sei, né, porque, poxa, a bola está no chão, a bola faz barulho, né, é uma bola maior, tem guiso, mas rapaz, bola de beisebol. E eles vão lá, rapaz, às vezes tem 10 lá, eles têm treinador com eles têm o taco, que nem, você já viu o beisebol, né? O beisebol é que nem o taco aqui, mas é diferente, né? O cara joga uma bola, tu tem um taco, bate na bola, tem 4, vai para os cantos, assim e tal. Eles têm um taco mais largo, e a bola também tem um barulho, e eles não jogam a bola assim, porque se jogar assim, a bola é super rápida, eles jogam a bola de baixo para cima, ó. E a bola também tem um guiso dentro, então ela vai fazer um barulho. E eles acertam aquela bola, cara. E aí eles correm de 2, tem um cara vidente e um cego com eles, porque senão eles vão se arrebentar, né, gente? Porque, né? Então eles correm de 2, vão até na próxima base, eles jogam beisebol, né? Então, exatamente isso, ó, o seminário é um seminário luterano, aqueles cegos, não sei de onde eles vêm, eles viram que tinha um campo de futebol lá no seminário, tinha um campo de beisebol, foram falar com o seminário, olha, nós somos um grupo de cego aí, a gente mora na cidade, queria jogar beisebol, a gente pode jogar no campo de vocês? Pode, quando é que vocês querem? Vão lá. Então a igreja pode fazer muitas coisas. Por exemplo, quando eu era pastor no Sul, vocês conhecem os alcoólicos anônimos? Tem muito, né? Gente que é dependente químico, usa drogas e tal. Álcool é uma coisa muito séria. Eles querem um lugar para se encontrar. A minha igreja, aí um dia, um presidente da associação do AA veio lá falar comigo lá, ligou para mim, pastor, você é pastor aí e tal, nós temos um grupo de alcoólicos anônimos aí, será que ele podia usar a sua igreja? Eu falei, pode, mas vamos conversar. E vieram lá, uns 2 ou 3 se reuniram comigo, conversamos, falei, o que vocês querem fazer? Pastor, a gente tem aquele testemunho, vocês cabem, quem teve no Alcoólicos Anônimos, eles têm uma mesa, tem um grupo que dirige a mesa, aí é uma questão de depoimento, né? Alguém vem lá na frente e fala, olha, eu estou aqui há 20 dias sem beber, eu estou aqui há 1 mês, eu estou aqui há 20 anos sem beber, e aí é um depoimento de apoio um ao outro. Geralmente, eles ficam lá, eles às vezes comem, trazem uma comida, fazem uma comida, etc. E aí, eu deixei eles usar a minha igreja. Tinha alguém daquele grupo que é da minha igreja? Zero.
Zero. Não tinha ninguém daquele grupo da minha igreja. Então, se eu sou um outro pastor, eu falo assim, tem alguém luterano aqui? Não, então não vai na minha igreja, não, vai na tua lá, rapaz. Quer dizer, vocês estão entendendo? Ó, eu já estou pensando o seguinte, se esse cara entra na minha igreja, eu não vou deixar ele sair tão fácil, não. Ainda mais entrando uns 20, 30 assim, né? Vamos trancar a porta, vamos conversar com eles aqui. Porque você está entendendo? Esse que é o negócio, o pastor é o missionário, ele tem que pensar, rapaz, todas as oportunidades que ele tem para alguém entrar na minha igreja. Quer dizer, eu vou atrás de gente para trazer 2, entrou 30 de graça, sem pedir, entraram lá sozinho. Não, rapaz, eu vou ter que conversar com esses caras. E ajuda, etc. Aí eu falei, não vamos cobrar um aluguel. Não, pastor, a gente toma café, vamos comprar café, tarará. Aí fiquei amigo dos caras, tinha que abrir a igreja, dá um pouco e falei assim, pastor, dá para o senhor. A gente não é cristão assim, mas a gente acredita numa uma entidade superior. Você sabe como é que funciona a regra deles, né? Todo mundo lá tem de tudo que é religião, nenhuma religião, então eles acreditam numa entidade superior, que cuida deles e tal, né? Eles acreditam nisso, eu acredito numa superior que o nome dele é Deus, né? Pai de Jesus, mas eu não preciso, né? Então, aí o pastor só podia fazer uma abertura para nós aqui, dar uma palavrinha. Então, toda a reunião deles, a palavrinha era do pastor, que não era pastor deles, né? Mas acabou virando o pastor deles. Por quê? Porque eu estava sempre lá, né, cara? Entende? Então, fiquei amigo deles, vinham na igreja, de repente, um lá era um rapaz jovem, assim, pastor, sabia que eu vou casar? Achei uma menina meia louca que quer casar comigo, né? Eu falei, que beleza. Aí falou assim, pastor, será que o senhor faz meu casamento? Eu falei, bom, pagando bem, né? Que mal tem, né? Vamos conversar sobre isso. Entende? Então, olha só, fiz alguns casamentos, e aí o que acontece? Os caras começam a vir na igreja. Na minha igreja, que tinha 1.800, é uma paróquia enorme, a gente chama de paróquia porque tem várias congregações, é uma igreja grande. Eu tinha 1.800 membros dessa minha igreja. Em outros lugares era uma grande central e 2, 3 menores. Tinha um monte de gente que eu sabia que era na minha igreja, que bebia, tinha problema de bebida, mas não falava para ninguém, né? Eu sabia, porque eu conheço os caras, né? E aí, eu comecei a falar na igreja, todo o tempo que tinha um grupo de AA na minha igreja, que se reunia toda quarta-feira de noite. E de repente começaram a aparecer uns luteranos lá também. Você está entendendo? Quer dizer, não começou com eles, começaram com gente de fora da minha igreja, de repente o meu grupo ficou para a minha própria igreja também, porque de repente teve os mais corajosos. Pastor, eu tenho que falar um negócio, eu também tenho problema de bebida. Falei, então vai na quarta-feira lá, rapaz. De repente o nosso grupo de 20 foi para 35, 40 e assim vai. Então, olha só, como é que começa um negócio desse, pessoal? É prestar atenção no que as pessoas estão pedindo para você. Eu posso usar a sua sala para uma reunião dos cegos, que tem uma escola aqui perto, eles querem se reunir, deixa os caras usar a sua sala, rapaz. Porque através disso você vai introduzi-los na igreja. A igreja é a casa de Deus e é a casa para todos. Tem que deixar as pessoas entrar na igreja. Gente, nós vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos continuar com o ministério dos cegos e dos surdos, especificamente, vamos falar do ministério de João 9, quando Jesus curou o surdo e cego de nascença. Boa noite a todos, bom descanso, nos falamos amanhã. Valeu, gente. Obrigada, doutora Eli, obrigada a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, vocês que estão aqui até este horário acompanhando, muito obrigada. Amanhã conto com vocês novamente aqui, para a gente, amém, para a gente encerrar amanhã. Amanhã tem muita coisa bacana, vamos ter um painel falando sobre a pessoa surda, um painel sobre autismo, né, e a continuação do conteúdo do Dr. Eli. Que Deus abençoe vocês, um ótimo retorno e até amanhã. Coitado dessa gente, apertou um monte. Fala, irmão, tá indo?